Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que tá aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Então, vamos lá. Tem algumas simulações aqui que nem fazem muito sentido, porque não vão ser muito diferentes. Vamos botar o Vila ganhando o Guarani. Eu vou botar sempre resultado curto, sem saldo de gols e tal, só para a gente definir quem vence ou se dá empate. CSA e CRB. Vamos botar um empatezinho aqui. Criciúma e Bahia. Vamos botar um empatezinho aqui. Londrina e Chape. A Chape joga bem fora de casa, inclusive. Vamos botar um empatezinho aqui. Sampaio e Novo Horizontino. Vamos botar a vitória do Sampaio. Ponte Preta Sport. A Ponte vive um momento de ascensão, cara. A Ponte melhorou um pouquinho no segundo turno, né? E precisa vencer, né? A Ponte está ali tentando escapar da zona de rebaixamento. Sport também. Vamos botar um empate. Vamos lá. Vamos botar sem pontuar, não. Náutico e Brusque. São dois times fracos, né? O Brusque fora de casa não consegue pontuar tão bem. Vamos botar empate também. Vocês estão conseguindo ver? Estou falando aqui, não sei se está na tela. Está na tela. Ituano e Tombense. Tombense empata muito. Empata bastante. Vamos botar um empatezinho aqui também. Chuva de empate, né? O que mais tem? Grêmio e Vasco. Para mim, o Vasco perde. Derrota para o Grêmio. Cruzeiro vence o Operário. Pronto. Muda pouco, né? Mudaria pouco nessa primeira, porque o Londrina faria um pontinho só, a distância cairia para 3, né? Beleza. 30ª rodada. Eu tô fazendo assim, modo aleatório, tá, galera? Não vou entrar em grandes debates aqui sobre o placar, não. Tô dando o primeiro palpite que vem na minha cabeça aqui. Ponte Ituano em casa, Ponte vence. Precisa da vitória. Olha a Ponte subindo. Sport Bahia. Eu sou mais Bahia. Acho que o Bahia fora de casa, mesmo assim, consegue vencer. Ou no máximo empatezinho, mas vamos botar uma vitória pro Bahia aqui. Novo Horizontino e Grêmio. Para mim, empate. Grêmio fora de casa também não tem conseguido pontuar muita coisa. Vasco e Náutico, aí tem que vencer. O Vasco tem que vencer o Náutico em casa, senão desiste, né? Tombense e Londrina. Jogo importante, né? Dois times ali bem próximos. Vamos botar um empatezinho aqui. Mais um empatezinho. Tombense é um time que mais empata, não é? O Tombense está lá em cima com poucas vitórias, olha só. É um time que empata muito. Perde pouco, né? Vamos botar ali um empatezinho entre os dois. CRB e Cruzeiro. Para mim, dá Cruzeiro. Vamos lá. Cruzeiro. Brusque e Vila Nova, empatezinho. Operário e Guarani, vitória do Operário. Sampaio vence o Criciúma. Vamos ver. Olha o botão do Sampaio lá para cima. E o Criciúma é um timezinho enjoado, mas caiu um pouquinho depois de sair do Marquinhos Gabriel, né? O Marquinhos estava bem no Criciúma. Chape e CSA, empatezinho. Mantida a diferença de 3 pontos. Mantida não. O Vasco consegue abrir uma vantagenzinha aqui de 5 pontos. O Londrina empatando mais uma vez, o Vasco vencendo o Náutico. Ou seja, faltando 8 jogos, o Vasco estaria aí com uma diferença de 5 pontos para o Londrina. Vamos lá, vamos terminar de fazer isso aqui, tentar acelerar. Guarani e Novo Horizontino, o Guarani ganha. Vai precisar, né? Você precisa vencer. Náutico segura o Sampaio, vai dar uma freadinha no Sampaio. O Náutico precisa também pontuar para subir. Dentro de casa, talvez... talvez não, né? Com certeza faz um jogo mais duro. Não tem sido um adversário difícil, mas em algum momento vai ter que fazer jogo duro. Ituano vence o Brusque. Grêmio vence o Sport. Cruzeiro vence o Vasco. Vamos botar a vitóriazinha do CSA contra o Tombense. Eu só botei empate para o Tombense. Vamos ver o CSA vencendo em casa uma. Criciúma vence a Chape. Londrina vence a Ponte. E a distância vai cair. Bahia vence o Operário. Vila Nova vence o CRB. E aí a distância cai para 2 pontos, faltando 7 jogos para o fim da Série B. Vamos ver como é que vai ser a próxima rodada. Eu tô no palpitaço aleatório aqui, tá, galera? Tô em modo automático. Ponte e Cruzeiro. Vamos botar um empatezinho aqui. O Cruzeiro também ganha todas, não dá, né? Sport vence o Náutico.
Ituano vence o CRB. Aí o Vasco tem que vencer Londrina, né? Aí é disputa direta. O Vasco pegando Londrina dentro de casa, o Vasco tem que vencer o Londrina dentro de casa. Não tem jeito. E aí o Vasco voltaria a abrir 5 pontos de vantagem. Botar Tombense vencendo o Novo Horizontino aqui. CSA e Guarani, um empatezinho. Brusque fazendo um jogo duro com o Criciúma também dentro de casa, um empatezinho aqui. Operário vencendo Vila Nova. Sampaio e Grêmio, empatezinho fora de casa pro Grêmio. Chape e Bahia. Vou botar uma vitória do Bahia aqui, só para mudar um pouquinho. Estou botando um pouco mandante, pouco visitante vencendo, mas tem sido a tônica, né, dessa Série B. E aí o Vasco voltaria a ter 5 pontos de vantagem para o Londrina. Ou seja, 2 jogos chaves, né, até aqui. Não estou botando nenhuma loucura para o Vasco. É vencer em casa. Tem que vencer o Náutico em casa, que é lanterna do campeonato. Tem que vencer o Londrina, principalmente em casa, porque é um adversário direto do Vasco nessa disputa. Então, até o momento, o Vasco abrindo 5 pontos de vantagem, faltando 6 jogos para o fim da Série B. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Vamos terminar essa simulação. Só agradecer mais uma vez a audiência, tá, galera? Quase 1.000 pessoas aqui em quase 2 horas de live. Obrigado pela moral de sempre. Vocês estão conseguindo ver bem? Então, né? Então. Vamos lá, Guarani e Londrina. Cara, eu acho que dá Guarani. O Guarani lutando contra o rebaixamento, jogando dentro de casa, venceu o Vasco ano passado numa pressão assim, né? Então vai ter que fazer uma frente ali contra o Londrina. É claro que não é simples, mas é uma possibilidade grande, né, do Guarani de ser um jogo bem decisivo para os dois e o Guarani levar vantagem. Vamos botar o Náutico aqui também vencendo? Falei, esses times de baixo nessa reta final vão ter que fazer mais para fugir do rebaixamento. Aí você tem pressão da torcida, você tem ali uma pegada, às vezes, bem mais forte, né? Muito por conta disso. Então, vejo esses times sendo perigosos nessa reta final fora de casa. Fora de casa. O Vasco enfrenta alguns dentro, né? Como o caso do Náutico. Novo Horizontino e Bahia. Um empatezinho aqui. Já botei uma vitória pro Bahia fora de casa recentemente. Se bem que pro Vasco é indiferente aqui, né? Grêmio vencendo o CSA em casa. Cruzeiro vencendo o Ituano dentro de casa. CRB vencendo a Chape fora de casa. Brusque e Sport empatando. Operário e Vasco. Aqui o Vasco tem que arrancar um pontinho pelo menos. Você discreto, você humilde, e vou botar um empatezinho pro Vasco. É jogo que o Vasco precisa pontuar. Se vencer, obviamente é melhor. Mas olha aqui, se o Vasco consegue, abre 6 pontos possivelmente pro Londrina, né? Mesmo sem vencer, né? Ou seja, só vencendo os 2 em casa, empatando com o Operário fora, mesmo sem vencer o Grêmio, por exemplo, sem vencer Cruzeiro, sem pontuar contra esses times fora de casa, o Vasco consegue pode vir a abrir 6, na verdade, para o Londrina, faltando apenas 5 jogos. E aí vão lá, Sampaio vencendo a Ponte. Eu botei o Sampaio, olha o Sampaio chegando no G4. E o Vila Nova e Criciúma, vamos botar um 1-1 aqui, um empatezinho entre os dois. Já muito embolado. Sampaio e Londrina, 6 pontos do Vasco. Ainda assim, 6 pontos é uma vantagem de muito respeito para 5 jogos. Vamos ver como é que se desenha a rodada seguinte. É só botar de novo aqui na tela, para a galera que não viu, ó. Após 33 rodadas, o Vasco abrindo 6 ali para o Londrina. Ponte Vila, vamos dar Ponte. Sport e Cruzeiro, vamos botar um empatezinho aqui em Sport e Cruzeiro. Ituano e Guarani, vitória do Ituano. Acho que o Novo Horizontino tem que vencer. Né? Falei, jogar dentro de casa contra Novo Horizontino, Náutico e Londrina, tem que vencer. Tem que vencer. E aí o Vasco, no mínimo, manteria essa distância. Né? O Ituano chega próximo, vamos ver aqui o resto da rodada. Vamos botar Tombense vencendo o CRB, por exemplo. CSA e Sampaio, um empatezinho aqui em 1-1. Uma vitória do CSA, vamos lá. Vitóriazinha do CSA. Criciúma e Náutico, vitória do Criciúma. Muita gente chegando aos 47, né? Mas eu vou já com 55. Londrina e Grêmio. Acho que pode ser um joguinho para empate. Né? O Grêmio buscando um empatezinho fora de casa para se manter no G4 um pouco mais tranquilo e o Londrina freando o Londrina lá embaixo. Bahia e Brusque. Bahia vencendo o Brusque. Chape e Operário. Vou botar um empatezinho aqui entre os dois. Então, faltando 4 rodadas, o Vasco poderia abrir 8 pontos de vantagem, só vencendo os 3 jogos que tem em casa e arrancando empatezinho do Operário. Fora.
Ou seja, sem pontuar contra Grêmio e Cruzeiro. Fora isso, o Vasco tem que fazer o dever de casa para conseguir manter ali um bom desempenho. É claro que pode ser que o Londrina vença um jogo ou outro aqui, a gente não tem bola de cristal. É só uma simulação, né? Se eu tivesse cravando tudo, estava ganhando dinheiro só na 1xBet, que parceira nossa, mas ainda não estou vivendo só disso. Bom, e aí, cara, são 4 rodadas para tirar 8 pontos. Então, assim, o Vasco pode muito bem definir em 6 jogos, foi isso? 6 jogos que a gente fez aqui? Em 6 jogos definir a vida. Precisa vencer 3 e empatar pelo menos 1. E aí, se os resultados forem de acordo com o que a gente imaginou aqui, acho que o Vasco vai estar muito bem encaminhado, que dificilmente vai perder 8 de vantagem em 4 rodadas. Mas bora lá. Vamos fazer a simulação aqui. Guarani e CRB. Vamos botar o Guarani vencendo o CRB. Sport e Vasco. Vamos botar o Sport vencendo o Vasco. Vamos transformar num cenário mais complicado para não também achar que é só molezinha. Novo Horizontino e Náutico. Uma vitóriazinha do Novo Horizontino sobre o Náutico. Tombense e Ponte. Um empatezinho 1-1. Vamos botar, não. Vitória da Tombense. Vitória do Tombense para deixar colar também lá no Vasco. Não ficar tão confortável. Sampaio e Chape. Vitória do Sampaio. CSA e Londrina. Jogo duro. Vamos botar um empatezinho aqui. O Londrina conquistando um pontinho fora de casa. Criciúma e Ituano. Vamos botar a vitória do Criciúma. Deixar colar mais gente lá no Vasco para ver como é que fica a reta final, né? Ali do campeonato. Operário e Brusque. Empatezinho 1-1. Vamos botar a vitória do Operário. Vitória do Operário. Grêmio e Bahia. Vamos botar a vitória do Grêmio. Vila Nova e Cruzeiro. Vamos botar um empatezinho. O Vila Nova arrancando um empatezinho contra o Cruzeiro jogando dentro de casa. Até porque o Cruzeiro já vai estar ali naquele momento, muito provavelmente, com certeza já classificado, né? E aí o Vasco ficaria a 5 pontos de Criciúma e Tombense, né? Nessa minha simulação aqui, restando 3 jogos. Cara, teria que Criciúma e Tombense terem a reta final perfeita, vencerem todos, e o Vasco não vencer nenhum. Ou pelo menos vencerem 2, o Vasco não vencer nenhum. É improvável, né? O Vasco não vai nem pontuar mais no campeonato. É improvável, mas bora lá para essa reta final de simulação. 36ª rodada. O Vasco ainda pega o Criciúma em casa, né? A Ponte vencendo o CSA. Grêmio vencendo o Náutico fora de casa. A Batalha dos Aflitos, mais uma vez, né? Só que em situações bem diferentes da anterior. Vou botar Ituano vencendo o Sampaio Correia. Ituano colar lá em cima também. Aí, mais uma vez, dever de casa. Tem que vencer o Criciúma dentro de casa. E aí o Vasco iria para 58. E aí dificilmente seria pego, né? Cruzeiro vencendo o Guarani. CRB vencendo o Operário. Brusque e Novo Horizontino. Vamos botar a vitória do Brusque sobre o Novo Horizontino. Londrina Sport. Vamos botar o Londrina vencendo. Não deixar o Vasco escapar muito, não. Bahia vencendo Vila Nova. Chape Tombense empatando em 1-1. O Vasco abriria uma vantagem de 7 pontos para 2 jogos e aqui o Vasco conseguiria o acesso. Sim. Pela minha simulação aqui, pode ser que isso ocorra. Né? Eu botei o Londrina vencendo. Mesmo o Londrina vencendo, só com a Tombense só empatando, né, contra a Chape, o Vasco conseguiria o acesso no jogo contra o Criciúma. Tá? Eu acho que eu não fiz nenhuma loucura aqui. Só botei o Vasco vencendo os jogos de dentro de casa e pontuando um jogo contra o Operário fora. Fora isso, foram vitórias do Vasco contra Náutico, Londrina, fundamental, venceu um adversário direto, Criciúma e mais quem? Teve jogo em casa aqui também, do Vasco. Vasco pega Náutico, Londrina, Novo Horizontino, né? E Criciúma. Para mim, essa é a sequência. Então, mesmo que o Vasco perca para Grêmio, Cruzeiro, Sport fora de casa, eu fiz a simulação dentro do pior cenário para o Vasco, né? Como eu falei. Né? Perdendo todos os jogos fora. Então, dá. Né? Então, na minha simulação, que eu vou até ampliar um pouquinho para vocês, ver se fica melhor na tela, o Vasco abriria 7 pontos para o Londrina, faltando 2 rodadas para Londrina e Tombense, e aí não teria mais como perder, não teria como não subir, mesmo com 58 pontos. Então, o meu recorte é esse. Vou nem fazer a simulação do restante aqui,
Bom, posso até fazer, só para a gente finalizar aqui direitinho, né? Para ver como é que fica a real. Ponte Criciúma, empatezinho. Sport vence Operário. Novo Horizontino perde para o Cruzeiro. Vasco e Sampaio. O Vasco estaria já classificado, né, vamos botar um tropeço aqui do Vasco contra o Sampaio, empatezinho dentro de casa. Tombense e Grêmio. Vamos botar o Tombense, mesmo o Tombense vencendo o Grêmio. Acho que vamos botar um empatezinho. Tombense empata muito. PSA e Vila. Brusque e CRB. Londrina vence Ituano. Bahia vence o Guarani. Chape e Náutico 1-1. Vamos botar o Chape vencendo. Chape vencendo o Náutico. O Vasco, a distância cairia para 5 pontos, mesmo o Vasco tropeçando contra o Sampaio dentro de casa, mas já estaria classificado também, aquele joguinho festivo, enfim. É isso? É isso? Eu estou equivocado. Não é isso. O Vasco tem 2 jogos ali em sequência dentro de casa. Então o Vasco conseguiria, ainda que invertesse, né? Se o Vasco empata um desses jogos em casa e vence o Sampaio, esse jogo seria o do acesso. De qualquer forma, o Vasco conseguiria o acesso, né? Então chegaria aqui ainda com uma folguinha, tendo um jogo em casa e a última rodada contra o Ituano fora. Vamos lá, Guarani. Guarani se salvando do rebaixamento. Confronto direto isso aqui, hein? Seria um confronto direto entre Guarani e Chapecoense. Os 2 empatados em pontos. E aí, para mim, daria Guarani jogando no brinco de ouro, né? Ficando com rebaixando a Chape, perdão, para a Série C, né? E conseguindo se escapar. Aliás, não sei se é torcida, eu gosto do Guarani, sempre gostei do Guarani. Espada do time lá do fim da década de 90, de meados da década de 90, com o Djalminha, Amoroso, Luizão, eu gosto. Náutico e Ponte, que Náutico já rebaixado, acho que um empatezinho xoxo ali, os 2 brigando por praticamente nada. Ituano e Vasco, um empatezinho aqui entre Ituano e Vasco, só para dizer, último jogo, sem grande disputa. Grêmio também já classificado, vencendo o Brusque. Cruzeiro vencendo o CSA. CRB e Bahia empatando. Criciúma vencendo o Tombense. Operário vencendo o Novo Horizontino, para rebaixar o Novo Horizontino e o Operário se salvar. Sampaio vence o Londrina. E o Vila Nova empata só com o Sport dentro de casa. E aí ficaria assim a minha simulação. Pode printar, não vai ser exatamente isso, mas seria o Vasco subindo com 60 pontos. Isso aí seria e com uma distância ainda, com uma folga para os outros. Cara, por que isso? Porque eu acho que os outros times também não estão fazendo muito, não. Tanto que a linha de corte vai ser mais baixa. Então a gente tem um Vasco que oscila muito, está tendo uma dificuldade muito grande, principalmente fora de casa, mas que dentro de casa tem feito o que deve ser feito. Então, se mantiver isso, para mim o Vasco consegue o acesso com 2 rodadas de antecedência ali, possivelmente no jogo contra o Criciúma. Possivelmente, né? Não é uma garantia, obviamente, de nada, mas esse é a minha projeção, pelo menos, de reta final de campeonato, né? É o que eu acho que dá para o Vasco conseguir. Não só o Vasco, eu acho que os outros também não vão fugir muito dessa linha. Vamos ver.